Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Trago um abraço da primeira igreja batista da cidade de São Paulo, a Zion, aqui em Lisboa. Querido Daneri, Christian, o Eri está chegando, né, da Espanha. A Radassa está louvando a Deus ali. Enorme, né, gente? Viu o Paulão também, Marcela. Como é bom ver amigos queridos aqui. O Ender, a Cíntia, a Ana. Há quase 15 anos de amizade já lá em Goiás aparece aqui. Estou vendo mais pessoas também aqui, a gente vai encontrando, mas nós estamos recebendo tantas informações tão abençoadas lá no Brasil do que está acontecendo aqui entre vocês. Isso enche o nosso coração de ânimo, de alegria. Às vezes vocês não imaginam, mas nós somos uma família, como foi dito. E o testemunho, a vibração de vocês tem ecoado ao redor do mundo. Você sabe que a fé cristã ela está aqui na região de Portugal já praticamente desde o início da fé cristã. César Augusto, ele já chamava essa região aqui de Lusitânia, né? O Império Romano, a Bíblia fala em Lucas capítulo 3, que César Augusto fez o censo, e por causa do censo que José foi para Belém, e Jesus nasceu, então, em Belém. Quer dizer, já desde esse período, que está lá no Evangelho de Lucas, já havia aqui da região do Rio Douro para cá, a região da Lusitânia. O imperador Vespasiano, ele também, no primeiro século da era cristã, concedeu à Lusitânia a cidadania romana. Então, quando a gente está falando, a fé cristã chegou aqui no primeiro século, que eu estou querendo dizer isso. Há 2000 anos existem pessoas nesse lugar que adoram a Deus, ao Senhor Jesus, que acreditam que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Vocês vivem aqui, vocês conhecem uma história carregada de contradições, de desafios, períodos em 2000 anos. Imagina tudo o que aconteceu por aqui, tudo o que aconteceu por aqui. Mas hoje, de um jeito ou de outro, as pessoas gostando ou não, a cultura lusófona é muito forte. Nós caminhamos para o final desse século, para o século 22, se o Senhor Jesus não voltar antes. O português vai ultrapassar o castelhano, o espanhol, como o idioma mais falado do mundo, né? Na África subsaariana, o Brasil, Portugal. Então, o mandarim, o inglês e o português. Então, eu entendo que faz tudo parte do plano de Deus, né? Vocês estarem aqui num tempo como esse, num momento como esse, Deus levantando vocês aqui, uma igreja vibrante, aqui no coração dessa cultura, no coração lusófono que é Lisboa. Então, desde já, que Deus abençoe cada família que está aqui, cada pessoa, cada jovem, cada ancião, cada criança, que Deus continue abençoando vocês. Vocês estão posicionados em um centro cultural, em um centro que caminha para 1 bilhão de falantes do idioma português, e vocês estão aqui. Então, que Deus continue prosperando, Christian, Pastor Eri, Marcelo, toda a equipe, que Deus os abençoe, um final de ano abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Abra suas mãos, Pai, nós te louvamos pela Zion Lisboa no mundo. Abençoa o pastor Teófilo Hayash, pastora Júnia, pastora Sara, todo o presbitério dessa comunidade que tem enviado missionários, sustentado frentes missionárias. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor os guarde com integridade, com discernimento espiritual. Ó Pai, com prudência, dá sabedoria para os teus filhos e para as tuas filhas. E abençoe cada um de nós essa manhã. Fala conosco agora através da tua palavra. Aquieta o nosso coração. Nós queremos te ouvir. Nós oramos no nome santo de Jesus. E a Zion Lisboa diz amém. Vamos abrir a Bíblia. Eu quero ler 2 textos com vocês. Nós vamos falar essa manhã, estudar a palavra de Deus. Viver sem preguiça e sem ansiedade. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Sem preguiça e sem ansiedade. Esse que é o desafio da fé cristã. Porque são 2 extremos. Então, um extremo é a pessoa que não trabalha. Ela fica parada. Vamos falar sobre isso. Ela acha que os outros têm que resolver tudo para ela. O outro extremo é a pessoa que só quer trabalhar, né? No Brasil fala, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, né? Quer dizer, é a pessoa... A fé cristã é uma vida de confiança em Deus, de responsabilidade e fé simultaneamente. Então, nós vamos ler 2 textos na Bíblia, onde Deus, na palavra, coloca 2
animais, duas criaturas que ele colocou na natureza, que são dois lembretes para mim e para você: as formigas e as aves do céu. Primeiro a gente vai ler o texto das formigas, Provérbios capítulo 6, verso 6 ao verso 9. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim, Provérbios capítulo 6, verso 6 ao verso 9, um texto milenar, um texto que diz assim: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Esse é o texto da formiga. Agora a gente vai ler o segundo texto, em Mateus capítulo 6, de Provérbios 6, agora para Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 34, diz assim, Mateus capítulo 6, verso 25, palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Portanto, eu digo, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos aqui dois textos que são muito interessantes de serem lidos em conjunto. Muito interessantes de serem lidos em conjunto. Porque um completa o outro e os dois têm a mesma estrutura. É impressionante, é impressionante. O texto da formiga fala que a formiga não tem chefe, não tem governante, não é isso? Ela não tem supervisor, e ainda assim ela armazena comida. Já o texto da ave é o contrário. Fala que ela não armazena, que ela não planta, não colhe, né? Mas o pai cuida dela. Olha que interessante. Então, um está falando que a formiga não tem governante, não tem nada, e ela armazena, ela trabalha. O outro é o contrário. O outro diz assim, olha, nunca se viu, Jesus falou, um passarinho na fila do banco, nunca se viu, ele esperando pegar o cheque, o pagamento, nunca se viu um passarinho armazenando, preocupado. Ao contrário, ele não armazena nada, mas Deus cuida dele. Olha só, em um está mandando observar a formiga. Observe a formiga preguiçoso. O outro é Jesus falando com o ansioso. Olha para as aves do céu, ó pilha de ansiedade. Ô, infeliz, olha para o ave do céu. Um está falando, quem está entendendo? Não é legal? Um está falando porque não trabalha. Preguiçoso, olha para a formiga. O outro é o estressado, insuportável, olha para a ave do céu. Olha para levanta a cabeça, olha para o céu. Em um tem uma pergunta. Até quando vai ficar de braço cruzado preguiçoso? Tem uma pergunta. No outro tem outra pergunta. Fala assim, por que você está preocupado com isso, homem de pequena fé? Por que está tão estressado? Um está perguntando, por que está tão acomodado? E o outro está perguntando, por que está tão estressado? Não é interessante a palavra de Deus? Então, são dois lembretes para dois extremos que eu e você não podemos cair. Então, essa manhã, eu quero estudar com vocês esses dois textos para a gente sair daqui tendo fé em Deus.
tendo responsabilidade, mas sem jamais ficar uma pessoa doente. Amém? Quem recebe essa palavra desde já no seu coração? Vamos estudar a palavra de Deus, porque esse é o desafio de ser um cristão. Esse é um desafio de ser um cristão. Então vamos falar do primeiro extremo. O primeiro extremo são aquelas pessoas que a Bíblia vai chamar de preguiça, de apático, né? De pessoas, então, que precisam olhar para a formiga, um ser tão pequenininho, criado por Deus. Mas eu tive a oportunidade de escrever um livro só sobre esse texto. Esse é um dos textos que mais me fascinam, né? Eu sou um menino evangélico brasileiro criado com esmilinguido. Então, assim, as formigas... né? Eu não gostava da Sandy, né? Quem é Sandy Júnior aqui, né? O negócio era Ana Paula Valadão, meus irmãos. Então, Mickey, negócio de esmilinguido. Aqui, criado em igreja evangélica, eu sou filho, neto e bisneto de pastor, só misericórdia de Deus. Só 4 bisavôs pastores. Então, quer dizer, eu gosto muito do texto das formigas. Muito, sempre gostei da Formiga Atômica, o filme Formigas, Bugs Life. Muito legal. E aí, eu sou fascinado com esse texto. Eu gosto de ficar olhando as formigas. Eu estudei e escrevi um livro com o Dr. William Douglas. Ele é um desembargador lá no Brasil. E a gente mergulhou nesse texto das formigas. Mergulhamos, porque a própria Bíblia não está mandando. Observe, estude. É a mirmecologia. É o ramo da ciência que estuda as formigas. Sabe por quê? A primeira coisa que eu descobri, fazendo a pesquisa para o livro em 2015, 2016... a maior parte da biomassa da Terra é feita de formigas. 1/5 da biomassa da Terra é formigas. Existem 16 mil espécies de formigas. 16 mil. É o único ser vivo no planeta Terra que você encontra em todas as faixas de altitude, em todos os continentes, em todas as eras, é a formiga. É uma coisa impressionante. A Bíblia fala para a gente observar a formiga. Eu quero colocar aqui, pelo menos, dá para falar só sobre formiga aqui semanas, mas eu vou falar só 3 princípios que você aprende nesse texto. Então, às vezes, você está aí uma pessoa que está cansada, está exausta, e às vezes você vai deixando esse cansaço e essa exaustão vira uma fachada para a preguiça que domina a tua vida. A preguiça, que é um pecado. Porque a preguiça na Bíblia é comparada com o pecado do roubo. Você está roubando o esforço de alguém. Uma coisa é a pessoa que não pode trabalhar. Outra coisa é a pessoa que não quer trabalhar. A Bíblia ensina, em 2 Tessalonicenses, que a pessoa que não pode trabalhar tem que ser ajudada, amada, cuidada. Não pode trabalhar porque não tem um emprego, não pode trabalhar porque está doente, não pode trabalhar porque teve um membro amputado do corpo, não pode trabalhar. Essa pessoa, a Bíblia manda nós ajudarmos. Amém, queridos? Foi dito aqui de trazer o agasalho bom, arrumado. Existem pessoas carentes, vocês falaram de uma palavra diferente aqui, carenciados. Quer dizer, nós temos a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. E a igreja, assim, tem feito. A igreja criou o Exército da Salvação no século XIX. William Catherine Booth é a maior organização do mundo que cuida de desabrigados. A igreja evangélica criou a Cruz Vermelha. Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha, é a maior organização humanitária do mundo, que ajuda nas guerras, vencedor de 3 prêmios Nobel da Paz. Prêmios Nobel da Paz. Quer dizer, nós temos uma tradição, porque a Bíblia ensina cuidar de quem não tem condições. Amém, queridos irmãos? E que Deus nos prospere para ajudar as pessoas. Que Deus levante você como um José na sua casa, para cuidar de uma tia, de alguém que ficou inválido, que está, às vezes, doente, que não tem quem o ampare, uma criança, um sobrinho. Amém, queridos? Que bênção! Agora, a mesma palavra, o mesmo texto, em 2 Tessalonicenses 3, diz que aqueles que não querem trabalhar têm que ser disciplinados na igreja. Não é uma coisa... A gente fala muito da disciplina na igreja quando tem o pecado, por exemplo, do adultério. Aí tem a disciplina eclesiástica. Quando o pastor pecou,
ele tem que ser disciplinado. A Bíblia coloca o padrão da disciplina, de corrigir, conforme o grau do escândalo e o grau da responsabilidade, a pessoa tem que ser exposta, ficar sem tomar ceia. E aí a Bíblia ensina, quer dizer, para que a pessoa se arrependa, para que ganhar, não é para destruir a pessoa, mas é para preservar a pureza da igreja. A Bíblia ensina isso, amém, queridos? E aí a gente fala muito sobre os pecados sexuais, os pecados, mas a mesma Bíblia que ensina a disciplinar o pecado sexual é a mesma Bíblia que ensina a disciplinar a preguiça. Aquela pessoa que não quer mais trabalhar, que está acomodada. E aqui no texto das formigas, nós temos, então, pelo menos 3 princípios para nos motivar, para te motivar, porque às vezes você está cansado de verdade, mas cuidado para isso não virar uma preguiça, uma praga, um carrapato, e você se tornar, então, essa pessoa desocupada, que tem tempo de perturbar os outros. Eu não tenho tempo de perturbar ninguém, eu tenho que trabalhar. Eu até queria, poxa, que legal quem pode perturbar os outros. Eu não consigo, nunca sobra tempo, vocês estão muito ricos para perturbar os outros. Está tudo resolvido na sua vida. Quem está cuidando da sua própria família não tem nem tempo de perturbar ninguém. Então, primeiro lugar, louvado seja Deus, para de perturbar os outros. Primeira coisa que você aprende com a formiga é iniciativa. Olha o que o texto fala. Olha para a formiga. Ela não tem chefe. Ela não tem governante. Ela não tem... Aqui não fala prefeito, fala presidente da Câmara. Aqui não tem nada. Ela não tem nada disso. Só que ela foi criada por Deus de um jeito que ela vai em busca do mantimento. Não precisa chegar. E a Bíblia está ensinando, nós temos essa atitude. A Bíblia está ensinando que existem coisas que... parte de você, que já está na palavra. Você não precisa receber uma profecia que você tem que trabalhar. Você já tem que trabalhar. Hoje eu vou na igreja ver se Deus vai falar comigo, eu tenho que trabalhar. Não, você já nasceu tendo que trabalhar. Está inscrito na ordem da criação. Entende? Você não tem que receber uma profecia. Eu vim... Nunca na minha vida a Bíblia veio voando para eu ler. Nunca. Diante de Deus, irmãos, nunca aconteceu isso comigo. Nunca eu estava no meu quarto e a Bíblia apareceu levitando da escrivaninha. E veio para o meu colo, Bíblia. Nunca aconteceu isso. Eu que tenho que pegar a Bíblia e ler. Eu que tenho que pegar, me organizar o meu tempo e me esforçar para ler. Ler dói, ler cansa. Por isso que todo mundo é um jumento, ninguém quer ler. Todo mundo quer assistir filme. Fala tudo errado. Eu estou esperando o dicionário sair em filme, aí eu assisto. Ler dói, mas Jesus falou assim, vocês não leram as Escrituras? Vocês não leram? Ele é a palavra, agora você que tem que ler a palavra, ouvir a palavra, se interessar pela palavra. Então, a primeira coisa que é quebrar a preguiça na sua vida é você ter iniciativa. Chega de ter que implorar para você vir ao culto, é você que vem ao culto e traz as pessoas. É você que vem e fala, não, peraí, até quando eu vou ter que ser carregado pelos outros? Até quando, em todos os sentidos? Alguém tem que ficar me motivando. Já estava na hora de você ter a maturidade suficiente para entender isso. Então, olha para a formiga. A formiga trabalha, ela tem iniciativa pelo sustento. Não é errado você lutar pelo seu sustento. É bíblico, é o contrário. O errado é ficar encostado. É uma responsabilidade. Eu estou vendo tantos jovens aqui. Você tem que trabalhar, meu irmão. O que você faz com o seu tempo? Passa 1 ano, passa 2 anos, você continua burro do mesmo jeito. Não tem um assunto interessante, não tem algo que você leu, não tem algo para contar, não aprende nada numa viagem, não aprende nada. Uma lerdeza, pelo amor de Deus. Ser cristão é ser inteligente. Ser cristão é ser elegante, meu irmão. Pelo amor de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o verbo. Ele é a palavra. Entendeu? A fé cristã, como diz o meu amigo pastor aqui em Lisboa, Thiago Cavaco, ela converte com estilo. Louvado seja Deus. Você deixa de ser cafona. Você deixa de ser uma pessoa que é uma mesmice. Então vá atrás em nome de Jesus. O diabo quer ver você parado. O diabo quer ver você acomodado. O diabo é todo desorganizado, o inferno. As coisas do inferno não saem do lugar. Jesus é assim, eu sei de onde vim e para onde vou. Entendeu? O apóstolo Paulo fala assim, eu não luto como quem esmurra o vento. Eu não estou dando... Não, meu alvo é Cristo. A fé cristã te traz propósito, te traz significado. E isso faz a sua vida andar. Não tem que ficar sendo empurrado, arrastado, não é? Entristecei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
A depressão eterna vai ser curada em nome de Jesus. Liberto em nome de Jesus. Erguer a cabeça. A Bíblia fala, erga a cabeça, próximo está a salvação. Na cruz Jesus levantou os olhos. Então, meus amados irmãos, em primeiro lugar, que Deus te dê um batismo de iniciativa nessa manhã. Entendeu? Sabe, você ir para frente. Agora, uma segunda coisa, é a organização. As formigas são extremamente organizadas. E o texto fala isso. Quer dizer, ela junta no verão para ter o mantimento no inverno. Deus fez a formiga assim, com um propósito pedagógico, de acordo com o Provérbios 6. Para a gente olhar e entender, e é impressionante mesmo, porque são 16 mil espécies diferentes de formigas. E tem uma formiga, que a espécie dela só tem no Brasil, chama formiga do fogo. É uma formiga pentecostal, meus irmãos, essa formiga. A formiga do fogo é impressionante. Ela é no Pantanal. Vocês sabem o que é Pantanal aqui, né? O Pantanal alagado, só que tem a época do ano que cai as chuvas, que ele alaga completamente. Então, o formigueiro, ele tem um plano de evacuação da rainha. É impressionante. Quando começa a alagar, vem uma equipe de soldados formiguísticos, eles chegam, colocam a formiga rainha. Tem vários vídeos, é muito legal na internet, depois você vê que bacana. E as larvas da formiga, elas sobem para o alto da copa de uma árvore e espera baixar o alagamento e aí volta e reinicia a colônia das formigas. É impressionante. Você sabe que um formigueiro, ele não é aquele montinho de terra, né, gente? Aquilo ali é a proteção de uma das entradas do formigueiro. Um formigueiro, tem formigueiros que é 1 quilômetro quadrado, o tamanho. Então, aqui, o dobro desse espaço que nós estamos aqui é um formigueiro. O formigueiro é extremamente organizado. Tem ruas, tem avenidas, tem hospitais, tem formiga operária, tem igreja, tem Zion, tudo lá no formigueiro. Nenhuma construção na terra, nenhum animal, nada na natureza conhecida até os dias de hoje. Nada que se conhece se parece tanto com as cidades humanas do que um formigueiro. Nada parece. Tem o lixeiro, tem as formigas que juntam os resíduos. É impressionante. As formigas têm sistemas de comunicação, os feromônios das formigas. É uma coisa impressionante. Então, Deus, olha a palavra falando, olha para a formiga. Ela é organizada. A formiga aparece em 2 textos na Bíblia. Nesse, e no final de Provérbios, ela aparece de novo, falando assim, a formiga é um animal muito fraco, mas a força dela é porque ela se une com as outras. Aí ela se torna forte. Quer dizer, a Bíblia deixa muito clara essa lição para mim e para a sua vida, abandonarmos a preguiça. Quando você não é organizado, você já é um preguiçoso, uma preguiçosa. A organização te leva além. Ninguém é obrigado a realizar os seus sonhos. Ninguém é obrigado a fazer as coisas para você. Cada um é responsável. Agora, a palavra de Deus nos ensina, peraí, você vai se organizar, você vai alcançar os seus objetivos. Agora, é muito cômodo sentar e ficar reclamando. Ser ativista político de sofá é tranquilo. Ler 2 textos fake news no WhatsApp, sair dando opinião. Difícil é estudar 10, 15 anos política, para entender a complexidade do mundo, a complexidade das instituições. Aí ninguém quer. É por isso que às vezes, um impacto tão mirrado da igreja na sociedade, porque é proporcional ao grau de preparação. Na Bíblia não é assim, é tudo organizado. É tão organizado que tem um livro na Bíblia que é Deus desenhando para o povo, que é Levítico. Levítico é Deus desenhando para que não tenha dúvida o que Ele espera de você com relação à santidade. Quando pecou, todo mundo vai ficar parado num quadrado e o que pecou vai ficar do lado triste, que é para ele sentir vergonha. Então, quer dizer, é criado todo um vocabulário de santidade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Um vocabulário para que não tenha dúvidas, tudo organizado, tudo no seu tempo. Deus tem um Deus que faz planos. Olha Jesus. Jesus, 3 décadas no anonimato. Em 3 anos de ministério. Em 3 dias ele salvou a humanidade. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. 30 anos, aí ele foi batizado no anonimato. 3 anos de ministério. E aí, 3 dias ele salvou o mundo. José, Moisés, o rei Davi, Esther, Maria, a história desses personagens bíblicos, pessoas que foram preparadas. Agora, você quer, então, viver uma vida abençoada, mas é uma pessoa que não é desorganizada. Toda vez que Deus entra na vida de alguém,
a pessoa muda. Muda porque a primeira página da Bíblia é Deus sistematizando o caos. Deus, haja luz e houve luz. O diabo é o contrário, a tua vida vai virando uma bagunça. A tua vida vai virando uma confusão. Agora, tem uma coisa muito importante. Não é a organização pela organização. Amém, queridos? É a organização com a bênção de Deus. É a iniciativa com a bênção de Deus. Porque também não adianta você ser organizado com as próprias forças sem a bênção de Deus. Jesus ele fala em Mateus 12 assim, olha, o espírito imundo, quando sai de um homem procurando descanso, não encontra. Então, em primeiro lugar, tem gente tão chata que o diabo tira férias da pessoa. O espírito imundo saiu, foi procurar descanso, porque ele não estava aguentando mais a pessoa. Fala assim, eu não aguento mais. Então, ele foi procurar descanso no lugar deserto. Aí, Jesus falou que ele foi procurar descanso e não encontrou. Ele é perturbado, ele não encontrou. Quando ele voltou, ele encontrou Jesus falando, a casa arrumada, adornada, mas vazia. Então, não é a organização que vai salvar a tua vida. A organização não salva a vida de ninguém. Amém? Deu para entender o que eu estou falando aqui? Então, isso tem que ficar bem claro também. Quer dizer, então, que eu tenho só que ter iniciativa? Não, aí você virou o discurso do coach, que é um discurso importante para a pessoa desorganizada, mas ele é limitado do ponto de vista espiritual, porque não tem o evangelho, não tem a bênção de Deus. Então, a iniciativa é a iniciativa com Deus. É a organização, mas cheio da presença de Deus. É as duas coisas. Eu tenho que ter a presença de Deus, mas eu tenho que me organizar. Eu tenho que me organizar, mas com a bênção de Deus. Então, Tiago fala sobre isso no capítulo 4. Ele diz assim, olha, vocês não devem falar, ano que vem eu vou fazer isso, aquilo, vou fazer a viagem e fechar o negócio. Não, vocês têm que falar, se Deus quiser, eu vou viajar, fazer o negócio. O problema não são planos, o problema são os planos sem Deus. O problema são os planos sem Deus. Então tem que organizar. Agora, a pessoa é toda organizada. Sem Jesus, no dia do juízo, você vai organizadamente para os quintos dos infernos. Porque o que salva é Jesus, amém, queridos? Jesus na nossa vida. Você vai na sua vez para o inferno. Posso ir? É minha vez, Satanás? É minha vez? Posso ir? Eu não quero furar a fila de ninguém. Eu não quero atrapalhar o inferno. Aí você vai para o inferno. Ninguém é salvo por ser educado. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O nome dele é Jesus. Então, mas a organização é importante. Jesus falou assim, que uma casa não subsiste se ela estiver desorganizada. Se ela não estiver unida, coesa. Então, às vezes, você tem um monte de sonho, nunca chega em nada. Por quê? Porque não coloca diante de Deus, não busca. Sabe o que a Bíblia fala sobre organização? Que você precisa de conselheiros. Quem vai à batalha precisa ter conselheiros, diz Provérbios. A Bíblia fala, consagre ao Senhor os seus planos, os seus projetos, e eles serão bem-sucedidos. Então, Jesus ele fala muito sobre isso. Lucas 14, ele fala, qual rei que vai para uma batalha e primeiro não conta o exército dele, não senta, não calcula o preço? Qual pessoa que vai construir uma torre e primeiro não calcula se tem condições de terminar essa torre? E Jesus compara essa prudência com a própria vida cristã. Olha a seriedade disso. Com o discipulado, ele fala, então vocês querem me seguir? Vocês têm que calcular o preço. Tudo, o que eu estou querendo dizer é que tudo na nossa vida exige isso. O endemoniado gadareno, ele estava violento, uma pessoa agressiva, maldosa, e aí Jesus passou por aquele caminho. Como é que ficou ele depois? Assentado, vestido em perfeito juízo. Então, em nome de Jesus, que Deus te dê essa graça de se organizar. Uma virada de ano abençoada, amém, queridos? Eu sei que em setembro já começa aqui na Europa, né, os anos letivos, os campeonatos, mas quer dizer, é um contínuo aperfeiçoamento, organização, iniciativa, organização e, por fim, as formigas trabalham por algo além delas mesmas. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque fala que ela junta no verão para colher no inverno, para ter armazenado no inverno, né? Só que as formigas vivem nenhuma estação. O prazo de vida de uma formiga é 2 meses, 3 meses.
Tem formigas que vivem semanas. A maior parte das formigas vive 2 meses. Olha que interessante. As formigas nem vão estar vivas na outra estação, mas elas trabalham por algo além da vida delas. E é uma lição muito bonita do texto. Elas têm Deus, o Criador, fez elas de um modo que elas estão trabalhando pela próxima geração, por algo que vai além da própria vida delas. Não é bonita a palavra de Deus? É muito bonito. Então, e a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que nós não trabalhamos apenas para a nossa subsistência. É um dos objetivos bíblicos do trabalho, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Está lá em Gênesis. Está escrito, Paulo fala também em 2 Tessalonicenses, olha, aquele que não quiser trabalhar, não tem problema, mas não come também. Ele é bem calmo, Paulo, né? Não precisa trabalhar, mas também não precisa comer, mas para comer você quer. Todo mundo quer, na hora de comer todo mundo quer. Na hora de lavar o prato, todo mundo some. Então, trabalhar para sustentar, trabalhar, mas a Bíblia fala que o nosso trabalho vai além disso. Colossenses 3 diz assim, quando você trabalha, antes de trabalhar para o teu Senhor, para o teu patrão, trabalhe como se fosse para o próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso trabalho é para o próprio Deus, isso redimensiona a nossa vida, a nossa compreensão dos estudos, do trabalho. Quando você vai fazer uma prova, isso não é um tormento, não é não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. E você tem que ter essa consciência, isso aqui é para a glória de Deus. Tem uma história famosa do Michelangelo, grande pintor renascentista, que quando ele estava fazendo a Capela Sistina, né, pintando, ele ficou assim dias num lugar escuro, pintando detalhes. E aí tinha o administrador do Vaticano que chegou nervoso e ele estava incomodado com aquilo, que não avançava a pintura, e ele falou assim, Michelangelo, sai daí, porque aí ninguém vai ver, ninguém verá. E ele falou, Deus verá. Deus verá. Então, se não é vero, é trovato. Quer dizer, se não é verdade, é uma história que ilustra esse princípio. Às vezes, nós estamos pensando de trabalhar só para os outros perceberem. Mas e Deus? O que Ele está vendo no meu e no seu trabalho? O que Deus está vendo no meu e no seu coração? Eu penso que nós vamos ter tanta vergonha de Deus, de ficar reclamando, de chegar no dia, Ele fala, mas olha quantos talentos eu te dei, e você sepultou esses talentos, e você reclamou, e a gente é indesculpável. Nós somos indesculpáveis. Nós temos sempre que lembrar que Deus é justo, e Ele nunca exige de mim e de você algo acima da nossa capacidade. Então, em nome de Jesus, eu quero orar aqui nesse momento para que Deus te enche de ânimo, em nome de Jesus, para trabalhar. Sabe? Algo que vai glorificar o nome dEle. Algo que vai ficar para a próxima geração, para os filhos, para os netos. Que Deus te prospere, minha irmã, meu irmão. Sabe, chega desse desânimo, chega de nós ficarmos usando desculpas, amarguras para dizer, não, eu não quero trabalhar, eu não posso trabalhar, eu não quero isso, eu não quero ali. Por exemplo, eu casei com a Natália, dá um tchau, Natália, minha esposa, minha amada esposa, muito esposa minha. A Natália e eu, a gente se vê todo dia desde a faculdade, desde a escola, antes da faculdade, a gente se conheceu em 2001. Ela está 21 anos me tolerando, meus irmãos. Então, a gente vai completar a semana que vem agora 12 anos de casado, 16 anos juntos. Foi ontem, 11 de agosto. Desculpa. Aqui a gente começou a namorar 11 de agosto e queria casar 11 de novembro, mas aí não tinha data, enfim. Só que a Natália é uma pessoa complicada, porque bonita, rica, família rica, crente, cantora lírica, né? Era lá risada. Aí, imagina a Natália, quando a gente foi namorar, a minha propriedade, tudo que eu tinha adquirido na vida até 18 anos era um All-Star. A menina tinha um Audi, então era muito difícil namorar com a Natália. Então, eu tinha que me esforçar muito para impressionar ela, né? E os meninos da igreja, tudo de olho nela, tudo endemoniado, gente, tudo endemoniado. Eu peguei e falei, não, peraí. Eu quero casar com a Natália, eu amo a Natália, então eu lembro que eu fazia estágio de direito, eu fiquei assim, uma vez eu fiquei 3 meses trabalhando para juntar para levar ela no restaurante melhor que tinha lá em Belo Horizonte. E aí a gente chegou no restaurante, tudo feliz no restaurante, e aí, olhando o preço, Natália, pode escolher o que você quiser aí. Ela ficou toda feliz, lendo o nome dos pratos, e eu fiquei muito triste, vendo o preço, né,
Eu fiquei olhando assim, né? E aí eu fazendo conta na cabeça, como é que eu vou fazer aqui? E aí o garçom chegou, aí eu falei, o que você me sugere? Eu sugiro você fazer um financiamento, eu sugiro... Vai ali, tem um balcão ali, você dá os seus documentos. Quer dizer, complicado, gente, olha a minha situação. Ora por mim, meus irmãos, ora por mim. Até hoje é complicado. E aí... Mas aí chegou na hora de pagar, eu estava felizão, eu tinha juntado, trabalhado. É uma bênção que Deus nos dá. E aí, na hora de pagar, eu estufei o peito igual um pombo, assim, Natália, eu vou pagar, não vou pagar. Não, deixa que eu pague, não, eu vou pagar. Eu estou trabalhando 3 meses, deixa eu pagar esse negócio agora. E aí ela ficou feliz. O que eu estou querendo dizer? Deus, às vezes, te dá a capacidade, mas aí falta o quê? Falta organização, falta você pedir a bênção de Deus. Então, abra suas mãos. Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Pai, olha pessoas que às vezes estão tristes. Olha pessoas que vieram para cá e uma semana sem dar uma risada, um coração pesado, uma cabeça pesada, sempre desanimado. Arranca raízes de amargura do nosso coração. Como diz a tua palavra em Hebreus 12, tira de nós, em nome de Jesus, Senhor. Guarda, Senhor, cada pai, cada mãe. Olha, Deus, os desafios de cada um, financeiros, desafios reais. A tua palavra nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Derrama o teu maná, a tua provisão sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz amém, amém. Dá um glória a Deus aí, Zion. Agora, para fechar, tem outro lado. Porque, graças a Deus, muitas pessoas não são preguiçosas. Graças a Deus, muitas pessoas aqui trabalham. Estou vendo pessoas muito sangue no olho, trabalhando, tem que pulando aqui em cima. Aqui. Eu estou vendo gente anotando, gente filmando, gente... Vocês estão sangue no olho. Entende que é sangue no olho aqui, né? Aleluia, louvado seja Deus. Problema é a pessoa agora que quer trabalhar. Não, pastor, o negócio, meu nome é formiga, eu sou uma saúva, pastor. Eu sou... Você está falando isso aí, vai para a próxima parte, que essa aí eu já entendi. Você começou a falar, eu já entendi. Eu sei que você tem o QI adiantado, mas calma, é alto. Você tem que ter paciência. Vamos lá. Aí a pessoa começou a trabalhar, mas agora começou a trabalhar demais. Está trabalhando. Eu tinha um colega que ele tomava tanto café no estágio de direito, tanto café, que ele espirrava de olho aberto. Diante de Deus. Não... Ele espirrava de olho aberto. A pessoa, quem está entendendo? Passa da medida. A pessoa passa, vai trabalhando. Não, eu vou fechar, eu vou fazer um negócio. E eu. Aí a pessoa caiu do outro lado. Se tornou uma pessoa ansiosa. Não dorme. Tudo é dinheiro, tudo é trabalho. Não sabe desfrutar. A formiga desfruta. Ela trabalha no verão para o inverno dormir. Ela vira um urso, ela inverna. Ela dorme, ela não está nem aí. Ela quer spa, ela não quer mais trabalhar. Agora a pessoa, ela para no verão, para no trabalho, e ela não consegue mais desfrutar, também é pecado. E Jesus, ele coloca, então, no texto das aves, olha para a ave. Então, toda vez que você olhar uma formiguinha, em nome de Jesus, você vai lembrar das suas responsabilidades. Mas quando você vê um pardal, um pombo, qualquer ave, Deus, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar a palavra de Cristo. Olha para as aves do céu. Jesus coloca 3 razões claras para mim e para você, bem didático. Pelo menos 3 razões para que nós não nos tornemos pessoas, então, ansiosas. Pessoas ansiosas. Primeiro, a ansiedade é inútil. Ela não resolve o problema de amanhã e acaba com a tua energia hoje. Ele falou assim, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à vida? Um côvado ao curso da existência. Então, a ansiedade é tentar viver 1000 dias em um dia só. É uma precipitação. É algo que racionalmente não tem lógica a ansiedade. A primeira coisa, Jesus apela para a lógica. Olha o argumento, quem está entendendo? Olha o argumento que Jesus coloca. Qual de vocês, por mais que fique preocupado, vai viver mais? A Bíblia não tem nenhuma história de nenhuma pessoa que ficou preocupada e viveu mais. Agora, a Bíblia tem histórias de pessoas que oraram e viveram mais. E Filipenses 4 fala sobre isso, verso 6. Diz assim,
olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem os seus pedidos a Deus, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Cristo, a paz de Deus, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Então é maravilhoso, porque substitua então a ansiedade por orações. Ore. Lá em Isaías 38, a história do rei Ezequias. O rei Ezequias bateu na porta dele, era o profeta Isaías. Eu acho que só do profeta Isaías bater na minha porta, eu já caía morto ali já. Né? Isaías abriu a porta, eu já caía morto já. Isaías chegou, já era. Então, Isaías virou, apontou para ele e falou assim: assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Ele foi enfático, ele falou: você vai morrer, você não vai viver. Eu não tinha dúvida, né, para que não tivesse ambiguidade. Você não vai viver, você vai morrer. Aí acho que eu já teria morrido a segunda vez. Aí Ezequias fechou a porta, foi para o quarto e orou. E fez uma oração. Depois lê Isaías 38. Senhor, eu tenho te servido, tem misericórdia. Ele abriu o coração dele diante de Deus. Ao invés de ir para a internet, ao invés de ir para o Facebook, perturbar os outros, ele foi diante de Deus. A Bíblia fala: lance a sua ansiedade sobre o Senhor. 1 Pedro 5. Está dizendo para você não lançar, jogar nos outros as suas ansiedades, as suas preocupações. Entende? Então, ele foi diante de Deus e ele orou. E aí, Deus mandou Isaías voltar. Isaías, o profeta, ele é o carteiro, meus irmãos. Isaías estava indo embora, Deus falou: é para voltar e falar outra coisa agora. Então, eu vou lá. Assim. Voltou, bateu na porta, Ezequias abriu. Assim diz o Senhor, você vai viver. Deus mudou de ideia, você vai viver. E ele viveu 15 anos mais. Então, a Bíblia fala de pessoas que oraram, que se colocaram diante de Deus e acreditaram em Deus e viveram mais. Mas Jesus está dizendo: olha, ninguém, por mais que fique preocupado, nervoso, estressado, perturbando os outros, vai viver mais. A ansiedade, primeiro, é inútil. Segundo, a ansiedade, mais do que uma questão mental, cognitiva, que não faz sentido, é uma questão espiritual, porque ela é um pecado. A ansiedade que Jesus está falando aqui, a ansiedade de você pensar que Deus não está no controle da sua vida. Por isso que ele fala assim: por que vocês estão assim, homens de pequena fé? Amém? Deu para entender? A ansiedade de que Deus não está no controle. Então, por isso que toda preocupação, você tem que orar para ver se é uma preocupação maligna. É um sintoma de uma falta de fé mais profunda no teu coração. Por isso que toda ansiedade... Uma coisa, por exemplo, eu sou uma pessoa que fico muito preocupado com segurança das crianças. Se eu estou aqui e tem uma criança ali, eu já paro tudo que eu estou fazendo para tirar a criança, para não cair da bateria e não morrer. Eu fiquei igual ao meu pai. Meu pai é assim, meu pai tem olhos na nuca. Ele vê, tira aquela criança dali. Ele consegue perceber, nunca uma criança se machucou perto do meu pai. Eu peço para Deus me dar essa mesma bênção. Nenhuma criança acidentar, nenhuma criança caída. Que Deus guarde os nossos filhos em nome de Jesus. Não cair de uma escada, não ter um acidente doméstico. Amém, queridos? Que Deus nos guarde. Quer dizer, uma coisa é você ser uma pessoa precavida, você ser uma pessoa responsável, mas Jesus está falando aqui de outra coisa. Amém, queridos? Amém? Jesus está falando de uma pessoa que vive... O que eu vou comer? O que eu vou beber? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Ele está falando de uma pessoa que não acredita em Deus. Ele está falando de uma pessoa que não confia no Senhor. Lá no fundo do coração é um ateu, é um incrédulo, é uma pessoa que só acredita nos homens. Coloca a fé, a esperança em alguém, no filho, no pai, no marido, na esposa, no próprio pastor. Entende? Eu vejo, tem pessoas que ligam às vezes para os pastores, ora para os pastores, gente, pensando que o pastor é Deus, o pastor está cheio de problema. O marido, pastor, minha esposa está me matando, liga para a polícia, irmão, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho armas, eu sou desarmamentista. Eu posso orar, mas ela vai me matar. Polícia! Então assim, coloque a tua expectativa em Deus. Eu acho tão bonito esse texto. Lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5. Lança sobre o Senhor. Lança, porque Jesus está falando, homens de pequena fé. Às vezes, George Miller, quem conhece a história do George Miller? Gente, a história de George Miller, algumas pessoas conhecem a história do George Miller. Ele é o fundador dos orfanatos modernos em Bristol. O George Miller, na Inglaterra, é impressionante a fé que esse homem tinha.
ele é conhecido como o apóstolo da fé, um homem que orava coisas assim impressionantes. Histórias do George Miller, ele orar do nevoeiro sair, tipo coisa do Novo Testamento, e sair o nevoeiro, entendeu? Que o barco poderia bater nas pedras, e ele chegou, ele estava no barco, orou. As histórias de George Miller, ele foi um homem que marcou o mundo com a oração dele, no século XIX. E essa história que eu vou contar é uma das histórias mais conhecidas, porque Deus o levou a montar, existe até hoje a fundação de George Miller, existe até os dias de hoje. E um dia acabou a comida do orfanato, uma crise financeira, e ele foi orar, porque Deus deu uma palavra para ele de confiar que Deus sustentaria aquele orfanato, aquela instituição. E ele então foi orar e falou, Deus, acabou a comida, o que eu vou fazer? Manda as crianças para o refeitório. Ele chegou e falou, gente, manda as crianças para o refeitório. Era hora do almoço e não tinha comida. Mas não tem comida, manda as crianças para o refeitório. Ele foi orando, chorando. Deus, o que a gente vai fazer? Que situação, Senhor? Já está tão difícil. E ele começou a orar. Resumo, bateram na porta do orfanato. Era um carregamento de alimentos perecíveis, que não chegaria com a carroça para o lugar que tinha que ir. E aí o transportador disse, olha, não vai dar tempo de chegar, mas nós vimos esse orfanato aqui, vocês querem esses alimentos aqui? O George Miller falou, olha, está um pouco atrasado, mas a gente vai aceitar. A gente vai aceitar. E pegaram os mantimentos. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. É por isso que é um líder. É por isso que a igreja é a maior escola de líderes da humanidade. Levanta pessoas de fé, pessoas com visão. Não é à toa que Martin Luther King era um pastor batista. Não é à toa que essas pessoas que criaram essas instituições que nós estamos referenciando aqui, foi a igreja evangélica nos Estados Unidos que inventou o basquete. O basquete foi uma estratégia da igreja para chamar para perto meninos moradores de rua. Olha a criatividade que Deus dá. Esporte olímpico, hoje o vôleibol, a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, meus amados irmãos, vai ter Copa do Mundo. O futebol, ele nasceu de um movimento pedagógico na Inglaterra chamado Muscular Christianity, que era uma ideia de pedagogia que a criança tinha que ter educação espiritual, ciências, artes, mas também esportes. Então, eles começaram a criar, nos colégios anglicanos, esportes, e aí nasceu o rugby, o que nós chamamos hoje de futebol americano, e o soccer, o futebol. O nome do sujeito que consolidou as regras do futebol moderno, como conhecemos hoje, é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, meus irmãos. Você acha que tudo isso é à toa? Meu cunhado Giovanni, casado com a irmã da Natália, jogou aqui no Benfica, por muitos anos, e jogou aqui. E quer dizer, a gente vê jogadores no meio do futebol, nos esportes. Aí você vai na história. A igreja inventou o futebol. A igreja foram cristãos, foram pessoas com preocupações, movidos pela sua fé. Chega de incredulidade na nossa vida. Ao invés de não ver saída, a fé te torna criativo. A fé te torna uma mulher de Deus, confiante. E você passa uma estabilidade para quem está perto de você. Todos ganham quando você tem fé. Todos ganham quando você se torna um homem de Deus. Então você tem que sair dessa manhã aqui dizendo, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero orar e clamar. Está difícil, a situação está difícil. Mas Jesus disse, homens de pequena fé, até quando vão ficar reclamando, perguntando, o que eu vou comer, o que eu vou fazer? E a terceira razão que Jesus coloca é que ela destrói a nossa influência. O nosso testemunho pela ansiedade é destruído. São os pagãos que se comportam dessa maneira. O comportamento de uma pessoa ansiosa é um comportamento de um pagão. Jesus está dizendo, não vai ter nenhuma diferença entre vocês e o não cristão se você viver com ansiedade, aflito, mandando fake news no WhatsApp o tempo inteiro. Você parece uma pessoa sem Deus, você parece uma criança espiritual, um bebê, não confia em nada. Gente, nós não temos nenhuma esperança na política da terra. Nenhuma. Nós temos responsabilidade, mas é diferente ter responsabilidade de depender disso. A nossa alegria está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz, mas que ressuscitou no domingo pela manhã. Por isso que chama domingo, dia do Senhor, do dominador, Jesus Cristo. Ele conquistou a morte. Na presença dele até a morte salta de alegria e ela ressuscita a própria morte. Ele matou a morte.
Ele é o autor da vida. A morte morreu. Então, meus amados irmãos, você não pode ser uma pessoa. Você não pode ser essa pessoa, porque senão você se torna uma pessoa sem Deus. Não impacta ninguém. Já pensou? Ninguém se converteu por causa de você. Você só desvia os outros. Vamos para a igreja. Qual a sua igreja? Zion. Deixa eu anotar para nunca ir na sua igreja. Deixa eu anotar aqui, ó. Eu não posso... Como é que é? Zion. Peraí, deixa eu anotar aqui. Eu nunca quero ir para a tua igreja, porque você é uma peste. Eu não quero ser igual a você. Você é chato. Você é uma pessoa que não inspira ninguém. Sabe, tem um cachorro, o cachorro muda de religião. O papagaio muda, vira ateu, não tem condição. Então, o pai reclama, a mãe reclama. Quer colher o que no filho? O pai é uma cebola, a mãe é alho. A filha não vai cheirar uma flor, meus irmãos. A filha vai chorar. Então, não, você tem que ser uma pessoa bonita, arrumada, um pastel de nata de Belém. Agora, para fechar, fala comigo assim: pare, pense, priorize. Eu vou fechar com isso daqui para você guardar no teu coração, porque Jesus coloca pelo menos 3 antídotos contra a ansiedade na minha e na sua vida. Amém, amém, amém? Primeiro ele manda você parar. Ele fala, não andeis ansiosos. Ele fala 3 vezes, não andeis ansiosos, portanto, não andeis ansiosos. Então, não, o não é muito importante. Não. Isso não é para fazer. Quando eu, às vezes, não sei explicar alguma coisa, estou aconselhando gente mais velha do que eu, cuidar para ser meu avô, minha avó. Ah, pastor, a gente quer separar. Eu falo, não pode. Por quê? Porque não pode, não pode. Por quê? Não sei, mas não pode, não pode. Está escrito não, não pode. Então, o não é muito importante, às vezes, sabe? A gente fica com pergunta demais. A Bíblia fala que tem coisa que tem que parar de falar. Jesus falou, não fica perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber. Tem limite para perguntar. Tem pergunta que começa a perder o sentido da pergunta. São perguntas malignas. Então, não fiquem brigando por causa de genealogias intermináveis. Paulo falou para Timóteo, não falou? Porque a nossa capacidade de falar asneira é interminável. Então, para de falar. Então, primeiro, pare. Pare de pensar demais. Vai dormir um pouco. Pare de ficar sozinho. Vá ouvir outra pessoa falar. Vá conversar. Jesus ensina primeiro não. Não, pare. Pare de assumir compromissos demais. Sabe? É o não nosso de cada dia nos dá hoje. Eu vou falar, não. Você quer vir aqui? Não, não dá. Por exemplo, se eu não falasse não, um monte de igrejas convidando, eu não tinha uma semana de férias com a esposa, ficava pregando, era divorcia no final. Então, não dá, não. Eu vou só na Zion, Lisboa, acabou. Pronto. Quem quiser, vai lá, acabou. Em nome de Jesus, aleluia. Eu falar, não, eu quero pregar, eu quero, não posso. Não, você tem que falar não. Jesus falou, não. Por que Jesus? Não. Aprenda a falar não. A pessoa que não fala não fica ansiosa, é o que Jesus está dizendo. Porque o ser humano ele é limitado por definição. Então nunca vai estar tudo resolvido aqui nessa terra. Ele é Senhor. Ele é de eternidade a eternidade, eu sou. Nós temos um início, meio, nós temos fim. Então nós somos finitos. Então a primeira coisa que Jesus ele coloca é pare. Então o que você tem que deixar para trás? Qual peso inútil você está carregando? Eu estava chegando em 10 mil contatos no meu telefone. Ninguém tem 10 mil bocas para falar por dia. Eu fui deletando, eu cheguei em 6 mil, eu cheguei em 3 mil. Está muito ainda. Então, não tenho como conversar com todo mundo, não tem como... Quem está entendendo? Não existe isso. Aí você não cuida da sua filha, aí você não cuida de quem te ama, e aí você vai usando uma desculpa para nunca ter relacionamentos também com ninguém. Então, sabe, limitar, entender que você tem a mesma hora de dia que os outros. E Jesus falou, então, não fiquem reclamando, não fiquem questionando demais. Aprender a guardar para você também a sua dor. Sabe, você não precisa comentar todas as notícias do mundo. Louvado seja Deus por isso. Nos poupar da sua opinião. Amém, queridos? Quem já viu uma foto do mundo antes e depois da sua opinião? É impressionante. Impressionante, Marcelo. Hein, Wender? É impressionante. Então, primeira coisa, pare. Quer vencer a ansiedade? Peraí, tem coisa que eu tenho que parar de fazer. Tem gente tem lugar que eu tenho que parar de ir. Eu não consigo ir para todo lugar. Jesus está ensinando isso. Só que Jesus está falando também para você pensar. Pare e pense. Ele ensina você a refletir. Ele fala, olha para as aves. Olha, pensa, Salomão,
não se vestiu como essa planta, sabe? Mas Deus cuida da planta e não vai cuidar de vocês? Jesus, a fé não leva você a não pensar, ela te leva a pensar melhor. A fé não é um salto no escuro, a fé é um salto para a luz. A fé é um salto para a luz. Então Jesus está falando, quanto mais você refletir, mais fé você vai ter. Peraí, Deus não cuida do passarinho, Ele não planta, não colhe, não armazena, mas o Pai Celestial cuida deles. A ave é um símbolo da liberdade na Bíblia. Da fé, da confiança, que vai ter o que comer. E as aves estão aí no mundo inteiro para provar que é verdade. Os pássaros estão aí, não plantam, não armazenam como uma formiga, mas Deus colocou como um lembrete para mim e para você. Amém, queridos? Então, parar e refletir. Pensa na tua vida. O que você quer, onde você está, onde você... Você tem que saber responder. Jesus perguntava para as pessoas, o que você quer que eu te faça? Então, colocar objetivos, colocar, mas com amor, com graça, refletir, precisa de tudo isso. Então, Jesus falou para você parar, respirar, pare. Ele ensina você a pensar, e o mais legal para fechar, ele ensina você, então, priorizar. Às vezes, a nossa vida, ela fica tão confusa, você vai fazendo coisas. Isso é legal quando você é criança, mas você tem que aprender a ter responsabilidade. Não vai dar para você fazer tudo. Então, você vai, aí você para e você prioriza. Por quê? Jesus ele fala que o corpo ele é mais importante do que a roupa. A vida é mais importante do que o alimento. Vocês, os seres humanos, são mais importantes que os passarinhos e que as plantas. Você não é igual uma planta. Não, você não é igual um passarinho. Nós temos que defender o direito dos animais, o clima, mas o ser humano, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, que a fé cristã, a ética cristã coloca diante de nós, Jesus Cristo disse, vocês são mais importantes que as plantas. Não foi o ser humano que foi feito para o sábado que foi feito para o ser humano. Então é importante você entender a sua identidade em Deus, amém, queridos? Quem é você em Cristo Jesus? E Jesus falou, vocês são... Então busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando você entende o que é prioridade na sua vida, o que não é prioridade na sua vida, você vai deixando de ser ansiosa, deixando de ser ansioso e ser mais satisfeito. E ser uma pessoa mais amorosa, mais generosa, mais bem-aventurada, mais bem-aventurado, amando a Deus. Então, Romanos 14, ele vai dizer, então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Abra suas mãos que eu quero ler para você o que é o reino de Deus. O reino de Deus, verso 17, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. O reino de Deus não é comida, bebida, por isso que eu não tenho que ficar perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber. O Pai Celestial sabe que você precisa disso. Mas esse não é o nosso foco aqui na terra, tem que falar isso toda vez. Tudo que tinha que ser dito já foi dito, mas nós esquecemos, então tem que falar de novo. Então, o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem roupa, é paz. Em nome de Jesus, que Deus te dê paz. Que Deus te dê justiça, santidade, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa justa. Que Deus te dê alegria. O reino de Deus é alegria. É alegria. Zaqueu ficou feliz, alegre. Jesus falou, hoje a salvação entrou nessa casa. Alegria. Ele muda, transforma o pranto em riso, em festa. Então, em nome de Jesus, vamos buscar Deus cada dia. O desafio final é esse. Eu quero fazer a última oração para a gente ter esse momento de clamor com louvor aqui também. Mas é um dia de cada vez. Um dia de cada vez, sem ser preguiçoso, mas sem ser ansioso. Trabalhando como uma formiga, confiando como uma ave no céu e Cristo no centro de todas as coisas. A nossa vida é um dia de cada vez. A sua vida é um dia de cada vez. Cada dia, Deus vai te dar o mantimento, o pão nosso de cada dia. Cada dia, você vai vencer a tentação. Vai carregar a cruz diariamente e siga-me. Cada dia, Deus vai te dar o renovo dele. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Paulo diz, embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. E o mais importante, a presença de Jesus na sua vida todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos o próprio Cristo conosco. Busca Jesus, fica de pé, vamos buscar Deus então.
Comece a adorar o Senhor. 1 minuto de oração. Vamos encerrar agora mesmo. 1 minuto. Quero chamar já o Danelli aqui. Eu vou fazer uma oração bem rápido. Se tem alguém aqui que quer receber essa oração, que está às vezes preocupado, ansioso, triste, vem aqui na frente, a gente vai orar junto com o Marcelo. Vem aqui. Você fala, eu preciso de uma resposta essa semana, uma situação especial, uma situação que às vezes o seu coração, você entrou pesado. Vamos lançar isso aqui no altar. Você vai sair abençoado em nome de Jesus. Vem aqui para o altar. Se às vezes quer representar alguém da sua família, representar uma situação, alguém que está enfermo, 1 minuto de oração. Rapidinho, sai do seu lugar, tem pessoas vindo. Se você vai ficar no seu lugar, estenda as mãos para esses queridos aqui. Momento da igreja orar unida, sem preguiça e sem ansiedade, com a bênção de Deus na sua casa. Sem preguiça e sem ansiedade, sem apatia, sem comodismo, sem entreguismo. Não, tá bom do jeito que tá, não, vamos trabalhar, responsabilidade, mas sem preocupação, sem estresse. 1 minuto de oração. Comece a orar, você que está aí. Vamos orar. A igreja unida em oração. Senhor, nós oramos por cada um que está aqui no altar, cada situação colocada aqui, situações extremas, ó Deus, situações às vezes de aflição profunda, de angústia, de agonia. Fortalece os nossos irmãos, ó Deus. Olha quem está fraco, cansado, olha quem está exausto de sofrer, exausto de chorar. Por várias vezes essa semana disse: eu não aguento mais. Vem em socorro a cada um de nós. Nós clamamos: tem misericórdia, Pai, dos corações que estão tristes, aflitos, situações de enfermidade, vem com cura. Situações, ó Deus, de aflição, de brigas, vem com perdão, com restauração, vem com teu bálsamo, Senhor Jesus. Ó Deus, que possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós, que não venhamos a ficar, ó Deus, como aqueles que não têm Deus, não têm esperança no mundo. Vem com um suporte sobrenatural nas nossas vidas, sobrenatural, cura, libertação em nome de Jesus. Nós queremos orar agora por todas as famílias, todos que estão aqui. Guarda o nosso lar, dá-nos uma semana de respostas, de bênçãos, ó Deus. O pão nosso de cada dia, ó Deus, abre portas de emprego, abre possibilidades na nossa vida. Olha o filho que quer abençoar o pai e a mãe. Olha quem está querendo cuidar de alguém. Prospera a obra das nossas mãos, prospera a obra das nossas mãos.
que nós possamos trabalhar no verão da vida. Olha quem está traumatizado com uma situação, olha quem recebeu uma palavra de maldição e ficou triste com isso, quem recebeu um xingamento no trabalho e desanimou. Ó Deus, renova, restaura-nos como estamos cantando, renova-nos, ó Deus, essa manhã. Ó Deus, surpreende o teu povo, ó Deus, surpreende-nos baseado na tua palavra, Senhor, na tua palavra. Tira a ansiedade de nós, mostra com milagres que o Senhor está cuidando, com a tua mão poderosa, o Senhor está no trono. Queremos ser pessoas mais generosas, mais desapegadas. Ó Deus, nós não queremos ficar chateados por causa de bobagens. Nós não queremos ser pessoas infantis, que qualquer coisa derruba a nossa fé. Pai, fortalece a nossa fé, Senhor. Jesus Cristo, passa o teu sangue na nossa vida. Abençoe os casamentos, que sejam casamentos felizes, com alegria, com amor, com carinho. Abençoa o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Tira, Senhor, toda opressão da nossa casa, toda tristeza da nossa casa. Que haja dias de refrigério, de prazer na tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus.